A desistência é o fracasso. Você foi muito bem colocado. A desistência é o fracasso mesmo, total. Então, enquanto você não desistir, não há fracasso. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos os Triunfadores Master, estamos aqui mais um podcast. Hoje nós vamos falar da 14ª lição sobre o fracasso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu sou o Júnior, estou aqui com o Flávio e com a Tati. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você nos seguir lá nas nossas redes sociais. O Joaquim já vai estar colocando aqui o endereço para vocês, tá bom? Esse é o Flávio, a Tatiane. Gostaria que vocês dessem uma palavrinha aí antes da gente começar a nos aprofundar aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou professor de História, sou psicopedagogo, sou professor de Administração também. E hoje vai ser um prazer falar sobre um fracasso, né? Parece que é uma palavra negativa, mas nós vamos discutir sobre isso aí. Fracasso. Eu sou Tatiane, sou pedagoga. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar então sobre esse assunto, né? Quando fala fracasso, acho que a gente fica pensando o que vem por aí. Sim. Então que seja um bate-papo de muitas aprendizagens. Boa. Apesar do tema ser pesado, o papo vai ser leve. A gente promete. Então vamos lá? Vamos embora. Gente, hoje a gente vive numa sociedade que impõe pra gente, de certa maneira, a obrigação e a ânsia do sucesso, de se dar bem. E isso automaticamente, em todas as áreas da nossa vida, a gente se depara com isso. Né? Se você tem um amigo vendedor, você vai conversar com ele e ele vai dizer para você que as metas, de mês a mês, elas vão aumentando. Se você for conversar com um aluno de cursinho pré-vestibular, a ânsia dele é sempre aumentar a nota pela concorrência e por tudo que se passa. No mundo empresarial, então, nem se fala dessa luta aí desumana, que é você sempre se superar para ter o sucesso e alcançar o sucesso. A questão é que a gente se supera tanto, que às vezes a gente está com sucesso na nossa mão e a gente nem sabe que tem. Porque a gente sempre quer aquilo que não está em nossas mãos. E aí nós, como sociedade, nós temos adoecido com isso. Hoje nós temos uma geração de pessoas que se sentem fracassadas porque não conseguem se enquadrar no modelo social de sempre querer mais e mais e mais. Aí eu lembro até de uma frase que a frase saia da sua zona de conforto. E essa frase hoje ela virou um mantra que todo coach e todo treinamento interpessoal vai dizer essa frase em algum momento. Saia da sua zona de conforto. Só que essa frase tá sendo tão repetida nos dias de hoje que as pessoas se acostumaram a viver numa zona de desconforto. A pergunta... Aí vamos entrar na primeira pergunta, assim, né? Na opinião de vocês, qual que é o sentido desse movimento de sempre querer mais? E quais as consequências nós podemos sofrer se nós não obtivermos o conhecimento para saber a hora de desacelerar? De saber a hora que o que está na minha mão está bom. Tá bom. Entre outras palavras, eu estou numa zona de conforto e está gostoso para mim aqui. Eu vou ficar um pouco aqui. Sim. Bom, a gente estava falando você trouxe essa zona de conforto. Como é que eu vou ter esse conhecimento para poder saber que hora de eu sair da zona de conforto é a hora de eu ficar na zona de conforto? Você bem colocou, a zona de conforto é confortável. Eu acho que é um dos melhores lugares que tem, é quando você está confortável, quando você está num lugar bacana, quando você está num emprego estável, você está bem financeiramente. E você acaba não enxergando algumas outras metas, né? Então tá confortável. Pra que eu vou sair daqui? Pra que eu vou me aventurar? Pra ir procurar outras coisas. Então essa zona de conforto, como eu sei que eu tenho que sair para buscar coisas melhores, coisas maiores? Tudo vai depender daquilo que eu quero pra mim, né? Mas assim,
essa imposição que fala, olha, você precisa disso, tem uma meta, você tem agora que cumprir toda hora essas coisas são jogadas pra gente, as empresas colocam os nossos... A mídia e tudo mais, e isso vai nos bombardeando o tempo todo nós somos contaminados e às vezes acabamos tendo certas influências maldosas, às vezes nossos corpos adoecem e enfim, outras coisas podem nos destruir. Mas eu queria colocar aqui, por exemplo, tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, uma meta colocada para você, o próximo mês a nossa meta aumentou aqui. É algo que você não pode controlar. Você vai trabalhar, claro que você vai trabalhar com aquilo que você sabe fazer, mas você não tem como controlar se vai dar certo ou não, porque não depende de você. Depende do seu cliente comprar mais, o seu cliente talvez precisa de outros negócios para poder comprar de você. Às vezes depende de ações econômicas no país, no mundo. Então, assim, tem coisas que não dependem de você. A não ser que se você entender que tem coisas que não dependem de você, você vai ficar menos ansioso com as coisas. Eu tenho que fazer. Tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. O que você controla? Você controla aquilo que você sabe fazer. O trabalho que você tem que executar, os e-mails que você tem que mandar, as propostas de comerciais que você tem que mandar, se as pessoas vão aceitar ou não depende de você. Então, assim, a ansiedade em tudo isso tá naquilo que nós não controlamos. Então, quando a gente não controla, eu vi assim, uma vez um rapaz muito chateado, tomando remédio, um rapaz tinha uns 22 anos, e ele não passou numa prova. E ele ficou chateado, porque ele queria passar na prova. E realmente, eu conversei com ele, ele me falou assim: professor, eu estudei muito, mas não passei nessa prova. Falei assim, olha, realmente você estudou o suficiente para passar nessa prova? O que aconteceu? O que você acha que você não conseguiu fazer? Aí ele falou assim, eu não dormi. Passei a madrugada, eu estudava de manhã e à madrugada eu me distraí com os games, né, com os jogos. Porque eu estava muito ansioso, não queria dormir e aí acabei fazendo isso. E ele foi recuperando e aceitou que ele realmente era o culpado daquilo. Ele não começou, enquanto ele culpava as outras coisas, por que ele não foi bem, ele não estava bem consigo mesmo. Mas na hora que ele reconheceu que o erro dele, ele conseguia controlar os estudos dele, ele realmente falou assim, não, agora eu vou melhorar, acho que eu consegui enxergar isso. Agora é diferente se você está por caminho de fazer uma prova e por um fenômeno da natureza, a ponte que atravessa a cidade para outra quebrou. Desmoronou por causa de uma chuva. É algo que você não vai se culpar por isso. Se tô chateado porque é algo que você não consegue controlar. Então, assim, é algo externo. Então eu vou me culpar pela vida toda porque uma ponte caiu, eu não consegui atravessar para a cidade ou outra para fazer a prova. Não cheguei a tempo, não ia dar tempo de fazer, perdi tudo isso. Então, assim, é algo que eu não controlo, ações externas. Então, quando a gente entende isso, o que é ação interna, o que é ação externa, a gente consegue ficar um pouco mais calmo. É a mesma coisa na entrevista. Eu me preparei para uma entrevista de emprego, olha, vai dar tudo certo nessa entrevista de emprego. Você se preparou, mas mas para você passar, ser aprovado no emprego, não depende de você. Vai depender de alguém, eu gostei de você, vou te contratar. É uma ação externa. Então, assim, essa desacelerar ou acelerar num processo, o que colocam pra gente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que colocar em mente, o que tá me deixando ansioso é aquilo que está por fora, aquilo que eu não consigo controlar. Se você entender aquilo que você não consegue controlar como uma ação externa, não se preocupe. Se preocupe com aquilo que você pode controlar, com aquilo que eu posso fazer. Se fazer isso, você vai se valorizar. Tem cheio de gente surtando por aí. Nossa, eu não aguento. Mas por quê? Se preocupa com tanta coisa externa. Se preocupa com você. Aquilo que você pode controlar é você mesmo. E o resto que você não pode controlar, deixa aí que o futuro dirá. Mas assim, controle aquilo que você pode fazer. Eu acho que eu penso dessa forma
sei a Tati, mas eu penso dessa forma. Eu fiquei pensando aqui, né? E acho que quando tem a ver com a relação do conceito, o que é sucesso, o que é fracasso, a gente precisa ter um olhar crítico para a realidade, né? Seja aquela que eu controlo, seja aquela que eu não controlo. Tanto um olhar crítico quanto honesto. Porque nós vivemos numa sociedade competitiva, como nós já tratamos no podcast sobre cooperação, nós vivemos numa sociedade capitalista. E se a gente vive numa sociedade capitalista, só tem sucesso quem acumula o capital? Né? Isso é algo para eu pensar. Eu penso que é assim ou não? Eu penso que é diferente. Porque se eu penso que é assim, logo quem tem mais dinheiro para mim vai ser uma pessoa de maior sucesso. Agora, se não, se eu levo em consideração que ter sucesso é uma pessoa que tem relacionamentos sadios, que tem pessoas por perto, que contribui ali com a sua comunidade, logo eu vou ter um outro olhar sobre as minhas ações dentro de uma realidade, dentro daquilo que eu não controlo, né? Enfim, então acho que é importantíssimo. E para isso é importante o autoconhecimento, né? De eu pensar assim, quem sou eu? O que para mim é sucesso? O que para mim é fracasso? O que eu considero uma pessoa de sucesso? O que eu considero uma pessoa de fracasso? Considerando o contexto que eu vivo, né? Considerando a sociedade que nós temos, do jeito que é, do jeito que eu vivo ali a realidade, né? Então, o que eu faço, o que eu posso fazer, de pensar assim, o que de fato eu sou e aonde eu quero chegar, né? O que eu posso é o meu potencial. Eu tenho potencial ali. E as respostas, elas estão em nós. Para eu descobrir se eu sou uma pessoa de sucesso ou de fracasso, eu preciso primeiro entender o que para mim é uma pessoa de sucesso e o que é uma pessoa fracassada, né? E se existe de fato pessoa fracassada ou não. E aí esse olhar positivo, ele é muito importante, porque as coisas vão acontecer, as metas vão continuar aumentando, né? Vai continuar havendo cobranças, porque a gente está numa sociedade que é movida por esse capital e também porque a vida é movimento, né? Quando vocês começaram a falar, eu lembrei daquele podcast do Clóvis de Barros, da Idade da Pamonha, né? Que aí falou dessa zona de conforto, de eu me permitir estar ou não. E aí lá no podcast ele começa trazendo isso, logo no primeiro episódio, que é uma história que ele sempre conta. Quando eu como a primeira pamonha, para quem gosta de pamonha, porque no meu caso eu já não pararia ali, nem morderia o primeiro pedaço porque eu não gosto. Mas se é algo que você gosta, você come a primeira, nossa, é uma delícia, vou curtir esse momento, quero mais uma, aí você come a segunda, aí você fala assim, ai, mas tá tão bom aqui, vou pedir a terceira, aí começa a se empapuçar, e aquilo deixou de ser tão bom assim. Eu acho que isso também acontece em alguns lugares onde a gente se sente confortável. Eu acho que se a gente vai ficando por muito tempo, deixa de ser tão confortável assim. Porque a vida é movimento, né? A vida está mudando, o dia não é mesmo, o dia de hoje não é mesmo que o dia de ontem, né? Então a sociedade muda, a vida traz essa questão do movimento, dessa necessidade de mudança. Então acho que é um convite da gente pensar. Enquanto a gente está numa situação confortável, vou aproveitar o hoje. Eu acho que tá aí a sabedoria, né, do autoconhecimento e desse olhar crítico para a realidade. Nossa, nesse momento é uma situação confortável, é uma situação muito boa. Então é o momento de eu aproveitar, de eu desfrutar do hoje. Às vezes sem tanta ansiedade pelo que há de vir e sem se culpar tanto por questões passadas, mas vou aproveitar esse hoje, vou aproveitar da melhor maneira, porque daqui a pouco as coisas vão mudar, né? E aí aos pouquinhos eu vou pensando o que eu vou fazer a partir disso, e aí eu começo a me movimentar também. Então, ter um olhar positivo para essa questão das metas, das mudanças, que elas são necessárias. E o que não é bom, por que não é bom? Porque às vezes só não é bom para mim. Porque eu me conhecendo, aquilo não me faz bem. Mas às vezes faz bem pro Flavinho, faz bem pro Júnior e tudo bem, né? Então pensar assim, nossa, esse ambiente, por exemplo, às vezes vai trazendo tantas coisas de metas, de pressão, que não tá me fazendo bem. Então, pra mim não tá fazendo bem. Então às vezes é hora eu vou sair desse ambiente porque pra mim não está fazendo bem. Se faz bem pro outro, tudo bem. E assim a gente vai seguindo, né? Buscando novas metas, novos objetivos, dessa vida que é vida em movimento, de celebrar aquilo que a gente já conquistou, de aproveitar o tempo presente, o hoje, e de também ter metas, objetivos, porque a vida é vida em movimento. E valorizar um pouco aquilo que a gente tem, né? Às vezes a gente tem tanta coisa e não valoriza, né? Sim. E a Tati comentou uma coisa bem interessante, que eu estava ouvindo uma palestra essa semana, e o palestrante dizia sobre uma teoria do conhecimento, né? Aí ele falava assim, inclusive ele falava sobre as pessoas que fracassam em algum momento, em algum projeto. A maioria delas dizem assim, eu fiz tudo o que era possível,
mas não deu. E aí, na teoria do conhecimento, ele diz assim, na verdade, essa frase está errada. Porque nós fazemos tudo aquilo que nós conhecemos. Talvez o que nós conhecemos hoje não seja suficiente para a gente ter sucesso nesse projeto, mas daqui 5 anos, com a carga de conhecimento que a gente vai ter, daqui 5 anos talvez seja possível. Então, aí ele falava sobre o quão importante é a gente nunca parar de obter conhecimento. Por quê? Porque o cara que para de obter o conhecimento é o cara que para na zona de conforto a vida inteira. Aí a zona de conforto já não é mais tão confortável depois de 2, 3 anos. Correto. Só que aí é o contraponto, que é o que eu citei no começo, né? Isso não significa que a gente viveu o tempo todo achando que é errado viver na zona de conforto. Isso também não é saudável, né? Então acho que é importante esse autoconhecimento, né, Flávio? E eu vou continuar aqui, eu tô com uma colinha aqui porque o assunto ficou bem extenso para esse podcast. Vocês, agora pessoalmente, assim, vocês se consideram pessoas de sucesso ou são fracassados? Tudo bem que isso é algo muito relativo, mas eu queria que vocês falassem de uma forma assim, bem direta e se pudessem citar alguma situação. E por que nós temos que nos taxar ou taxar as pessoas de pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas? E voltando no assunto que eu disse, sobre ao invés de buscar o conhecimento no qual pelo momento que nós estamos passando. Porque se tudo é conhecimento, por que ao invés da gente ficar se martirizando de fracassado ou se vangloriando de bem-sucedido, por que às vezes a gente para e não busca esse conhecimento para a gente evoluir? Bom, primeiro assim, a gente tem que entender mesmo, que você bem disse, o que é fracasso, o que é sucesso, né? Se eu me considero também uma pessoa... A gente tem que entender mesmo, esse conhecimento é saber entender quando eu fracassei, quando eu obtive sucesso, que pontos eu posso comemorar e que pontos que eu posso lamentar. Mas voltando na lição aqui, a lição ela vai colocar lá que o fracasso, ele não a palavra fracasso causa um impacto, impacto, né, na gente. Olha, fracasso. O autor vai dizer que esse fracasso, ele não é tão... essa palavra não é tão mal assim. Ele atribui isso a derrotas, né? Fracassos, derrotas temporárias. Isso. Ele vai colocar derrotas temporárias. Então, assim, como que eu vou perceber essas derrotas? O que eu ganho com isso? O que eu identifico dentro dessas derrotas temporárias? Conhecimento. É o conhecimento. Claro, se eu não tiver conhecimento daquilo que eu estou passando, ou esse autoconhecimento de foi uma derrota, mas ela não vai permanecer essa derrota, ela é só temporária. É o conhecimento mesmo, né? Daquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer para o futuro para sair daquela condição. Então ele vai colocar ali, e ele diz que dentro dessas derrotas temporárias tem um linguajar lá que é a linguagem muda. Que ela é uma linguagem muda, ela não fala com você, mas através do conhecimento você identifica o que você precisa fazer, o que aconteceu naquele sentido. Eu fracassei. Então o fracasso, ele não é permanente, ele é uma substituição de uma derrota temporária, a qual eu vou, é temporária, então é um tempo ali da onde eu vou me reconstruir, eu vou olhar para mim, eu vou falar e vou identificar onde é que eu errei, e ali eu consegui conduzir a minha vida ao sucesso, sair dessa derrota temporária e a conseguir o sucesso, né? É como se você fosse um general de você mesmo e tem vários soldadinhos, assim. O autoconhecimento, ou esse conhecimento, você tem vários soldados que trabalham para você. Esses soldados, existem soldados bons e soldados ruins. Por exemplo, os bons, por exemplo, são os pontos fortes que você tem. Você é determinado, você não desiste nunca, você busca aprender novas coisas. Então são vários soldados dentro de você. E tem os seus pontos que você precisa melhorar, que é lá os soldados que precisam
desenvolver. Então você, como é o dono do exército, da né? tropa ali, então na guerra ou naquilo que eu proponho a fazer, qual soldado que eu vou colocar primeiro? Ou eu vou fazer um misto daquilo que eu preciso melhorar, do soldado que precisa desenvolver e do outro soldado que é bom, vou colocar à frente, vou colocar um pouco atrás. Então você, quando vai conhecendo a tropa que está dentro de você vai conseguir colocar ali o que é melhor, o que é melhor ali a estratégia. Naqueles jogos, né, de ação, você vai o que é melhor ali colocar. Então, assim, essa pergunta de sucesso ou fracasso, lembrei para quem gosta de filosofia, Tati, não sei se você aprecia bastante filosofia, mas gosto muito de filosofia. Eu gosto muito de estudar os gregos, principalmente os gregos. E tinha lá, as pessoas antes de Sócrates ficavam assim, fazia as escolas. Olha para como eu contemplo os astros. Aí escreviam lá aqueles livros, aqueles textos. Olha, contemplar os astros dessa forma. Aí outra, como eu observo a natureza. Aí escreviam lá filosoficamente como observar as naturezas e deixavam os registros. Né? Então tinha escolas de observação de natureza, observação dos astros, como eu devo me comunicar, como eu devo usar a matemática. Então, várias. Só que aí, quando chegou em Sócrates falou assim: olha, tudo isso é legal, tudo isso é bom. Mas agora tem uma coisa que é a minha escola, é conhecer-te a ti mesmo. Aí ele faz, conhece a ti mesmo. Então, a escola dele mudou tudo. Tudo bem, é legal contemplar, mas contempla você mesmo, conhece você mesmo. Então, aí, de Sócrates para depois de outras escolas, aí veio a de Platão. Platão, que era aluno de Sócrates, falou: olha, legal, conhecer a ti mesmo. Então, se eu conheço a mim mesmo, então qual é a verdade? Então, aí vamos buscar a verdade. Então, a escola platônica da verdade. Aristóteles, que era aluno de Platão, dividiu os conhecimentos. Conhecimento matemático, o conhecimento de letras, e foi dividindo os conhecimentos. Então, não existe esses conhecimentos, separa os conhecimentos para que todo mundo vai estudar aquilo que quer. Então, que se identifica melhor. E dentro de todas essas escolas, existiu várias outras escolas, e tinha o estoicismo, que é uma escola filosófica que veio depois, que começou com um Zenão de Sítio, chamado Zenão de Sítio. Ele era um comerciante que tinha muitos bens dentro da cidade. Aí ele resolveu ir para Atenas, colocou tudo dentro do barco, foi atravessar para o outro lado, com todo o comércio dele, toda a riqueza, vou montar meu comércio do outro lado, que Atenas está grande, né? Vou conseguir ganhar mais dinheiro. Só que veio um temporal, virou o barco, perdeu tudo que ele tinha. E ele chegou lá, com as moedinhas que ele tinha no bolso, chegou tipo num jornaleiro lá qualquer lá e falou assim: você tem um livro de Sócrates aí? Eu preciso me conhecer mais, né? Ele era leitor de Sócrates aí, um livro não que Sócrates escreveu o livro, tá? Mas Platão que escreveu os livros de Sócrates, mas tem alguma coisa de histórias de Sócrates aqui, onde eu posso aprender mais alguma coisa aí? E ele nem comentou que tinha perdido tudo ali no mar. Segue aquele rapaz ali que ele manja das filosofias aí. Aí ele olhou, viu uma escola, gostou, e ele montou uma espécie de estoa, montou a própria escola dele, que era o estoicismo. O estoicismo nada mais é do que controlar aquilo que você pode controlar. Coisas externas você não liga pra coisa, não se importe com coisas externas, se importe com aquilo que você possa controlar, você será feliz assim. E ele perdeu tudo que tinha, e ele achava que o sucesso é você controlar você mesmo. Se você consegue controlar você mesmo, o sucesso está aí. Porque você não vai viver com ansiedade, porque a ansiedade é algo externo, eu não vou conseguir, não vou ter, não vou ter nada na vida, não vou ter sucesso. Calma, isso aí é consequência. Controla você mesmo que você vai conseguir atingir o sucesso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as derrotas temporárias acontecem no dia a dia. Acontece, Tati. A gente não vai viver 100% feliz todo o tempo. A gente não vai viver tranquilo, com dinheiro o tempo todo. A gente vai passar por problemas financeiros, a gente vai passar por problemas de relacionamento, a gente vai passar por vários tipos de problema. O importante é a gente estar preparado para essas situações. Então, assim, quando ele montou essa escola, ele preparava os alunos para essa situação. O que depender de você, faça. O que não depender de você, não se preocupe. Então, essa questão de sucesso e fracasso conforme você entende, é o conhecimento que precisa. Quando a gente pensa em conhecimento, aprendizagem,
ela se dá principalmente por meio da experiência. Seja ela da própria experiência ou da experiência do outro. Boa. Então, assim, eu aprendi que eu preciso fazer de determinada maneira, porque de repente eu já errei, já fiz de outra maneira que não deu certo. E eu acho que o autor traz, né, no livro A Lei do Triunfo, uma questão muito forte que não existe fracasso, mas existem derrotas temporárias, né? E na página 607 ele diz algo que eu achei incrível, que ninguém tem o direito de nos estigmatizar de fracassados, exceto nós mesmos. Então, respondendo a pergunta do Júnior, né? Eu me sinto uma pessoa de sucesso, com derrotas temporárias ao longo aí do caminho, da trajetória de vida, né? Por quê? Sempre quando acontece alguma coisa, é um exercício, não é sempre, obviamente, que eu consiga ou que eu consiga na hora, às vezes eu me desespero ali, né? Me sinto mal, triste, mas eu procuro estar exercendo isso, de estar pensando o que eu posso aprender com esse erro que eu tive, que eu julguei ser um erro. Não é porque o outro falou que eu fiz errado, mas porque eu julguei. Porque pode ser que o outro ache que eu fiz algo equivocado, algo errado, e que eu acho que não, que eu tive uma atitude certa. Porque tudo isso é muito relativo, né? Então, a questão do sucesso, do fracasso, é algo muito relativo, que eu acho que é algo de sucesso, que eu acho que é fracasso. E aí eu fico pensando desde as coisas pequenas do dia a dia, né? Enquanto você estava falando, você falou dele que ele foi, perdeu tudo. Eu lembrei de um dia, né? Eu saindo correndo de manhã, indo trabalhar na escola, e aí eu levo meu filho para a escola também. Eu fui, coloquei ele no carro e fui pra escola. Chegou lá, cadê meu celular? Precisava do celular, procurei, achei que eu tinha esquecido em casa. Aí quando eu cheguei em casa, procurei todos os lugares, nada de achar o celular. Aí o meu filho, né, ele tem 5 anos, falava assim pra mim, mãe, ele caiu quando você fez a curva em frente àquela loja amarela. Eu vi ele caído. Como que você viu, Matheus? Eu vi pela minha janela. E aí eu consegui ir lá rotear, ver onde que o celular estava, e descobri que, de fato, na curva, o celular caiu, porque eu tinha colocado, na hora de eu prender ele na cadeirinha, coloquei ele em cima do carro, o celular que eu tinha acabado de terminar de pagar. Então, naquele dia, eu fiquei muito chateada. Aí, encontrei o celular todo quebrado, né? Não teve conserto, ia ter que comprar outro. E naquele dia, realmente, né? Eu me senti muito chateada, né? Foi uma derrota, me senti derrotado. Aí fui, né, pensando, nossa, que falta de cuidado, e ainda fiquei pensando em algumas coisas. Mas o que me movimentou para a aprendizagem foi pensar, um pouco do histórico, dá para eu controlar? Né? Dá para eu ter o celular de volta nesse momento? Não. O que eu posso fazer? Posso comprar outro, se nem conserto tem. Fui tentar consertar primeiramente. Não tinha. O que eu posso é comprar outro. Sim. E como eu posso comprar outro? Eu vou dividir, vou procurar uma promoção, vou procurar algum vendedor ali que eu conheço que possa me ajudar de alguma forma. Que era o que eu tinha para fazer, né? E aprender com os erros. E que sentido? Não vou mais colocar o celular em cima do carro. Quando eu estiver guardando as coisas dentro do carro, quando eu estiver colocando meu filho, vou ter uma atenção maior. Porque às vezes no dia a dia a gente vai se pegando, né, em situações, falando dessa aprendizagem, que a gente faz tudo tão acelerado que a gente deixa de cuidar de algumas coisas que são importantes. Que foi a aprendizagem que eu tirei desse momento. Que para mim foi ali no dia a dia uma derrota temporária de algo que me aconteceu. Então, acho que pensar sobre isso, né? E aí ele traz uma outra provocação ao autor. Ele nos convida a estudar e a interpretar as causas que marcam os pontos vitais mais decisivos da nossa vida. Então, quando eu olho para minha vida e de pensar assim, nossa, quais foram os motivos que eu tive uma grande mudança? Todo momento que a gente faz isso, certamente vai ser um momento que a gente passou por uma grande dificuldade. Que a gente perdeu alguma coisa, ou que a gente até perdeu alguém, que a gente precisou se reinventar. E quando a gente olha assim, nossa, e aí eu superei, né? Eu agi com resiliência. E aí você consegue tirar algo de bom de algo que aparentemente era ruim, né? Tem até um ditado que diz que há males que vem para o bem. Quando a gente consegue ver esse ditado se concretizar ali na nossa vida, ou na vida do outro, através Sim. da narrativa do outro, que você fala, nossa, olha essa pessoa, eu admiro ela, porque ela passou por tudo isso, e a partir disso ela se tornou mais forte, ela começou a agir de determinada maneira, que é uma aprendizagem que eu posso trazer também para a minha vida. Quando eu consigo fazer essa análise, esse diagnóstico, isso é um convite
muito importante da gente fazer, da gente perceber o quanto essas derrotas temporárias na nossa vida, elas também são importantes para nos movimentar, porque delas eu posso trazer aprendizagem e posso extrair dali o meu melhor, né? E acho que a gente nunca pode dizer mesmo que o outro é ou não é derrotado ou não, porque a gente não conhece a história, né? Então, o quanto é importante a gente conhecer, de fato, se conhecer para se reconhecer as suas vitórias, as suas conquistas e os seus momentos de derrotas temporárias e também conhecer o outro, né? Para entender também ali o que lhe move, o que faz sentido para ele. Legal, né? Muito bom. No livro diz assim que todo fracasso traz em si a semente para o sucesso. Como que a gente consegue analisar a semente que o fracasso nos trouxe? E ainda nessa metáfora, como que a gente planta essa semente trazida pelo fracasso para que dela nasça algo saudável. De sucesso? Grande problema é lidar com esse fracasso e deixar alguma coisa positiva nisso, né? Identificar. Porque ele não cega, né? Ele não o cega. Fracasso. Quando você se sente um fracassado, pra você tudo tá ruim. Tá ruim. Por isso que o autor vai chamar de derrotas temporárias, porque ele quer que você entenda que qualquer dificuldade que você tenha na vida, ou que você tá passando, ou que você passou, sirva de um aprendizado para que você não cometa logo no futuro. E deixa um legado ali, falando, não vou cometer mais isso. Essa semente, talvez, é você identificar as derrotas mesmo, né? Eu identifiquei a derrota, realmente reconhecer aquilo, não ficar culpando os outros por aquilo que aconteceu com você. E nem se culpando, e né? Nem se culpando. Acho que a gente trazer bem assim, Sim. o que eu aprendi com isso? Acho que quando a gente faz isso, a gente lança a semente. Sim. Porque quando eu me pergunto o que eu aprendi com isso, aí eu começo a pensar e identificar as aprendizagens, aí as sementes... A vida ensina o tempo todo isso. Acho que se você tá ligado em tudo que acontece, você consegue ver que às vezes vai achar uma resposta. Há uns anos atrás eu tava dando uma aula de manhã e eu dei uma aula e a aula não foi muito boa. Eu realmente vi que eu dei uma boa aula, mas os alunos não estavam muito interessados na aula, não. E não foi só isso, também eu tava trazendo outras coisas e o dia não tava legal. A manhã não foi boa, não foi produtiva. E aí eu saí da escola, tava um baita calor. Aí eu não sou muito de tomar isso, mas eu fui assim, vi um senhor vendendo garapa, o caldo de cana, né? Não sei, é o caldo de cana lá, o carrinho. Tava muito calor. Parei lá. Nisso que eu parei, já chegou 3, 4 pedindo. E ele só perguntava, com limão ou com abacaxi? Aí eu falei, o meu puro. Aí o que foram chegando, puro. Todo mundo puro, então ele vou fazer um só, mas já toda pra todo mundo. E ele pegou a cana, colocou lá no moedor e foi. E eu meio chateado, sentado ali no banquinho, olhando ele fazer, pensando, refletindo, né, aquela coisa. Aquela derrota, meu Deus, que dia. Curtindo o momento, e os senhores falando, dando risada. Lá, o outro puxou um cigarrinho de palha e começou a dar risada e falando de outras coisas. E ele, com a cana, passou a primeira. Desceu aquele monte de caldo de cana. Ele dobrou novamente e passou. Que ele passou, segunda veio outro caldo de cana, desceu aquele suco de cana. Olhei aquilo. Ele dobrou ela de novo e jogou no moinho de novo. Moinho, no moedor, não sei. Eu olhei pro lado e vi os bagaços de seco ali, né? Que fica ali no lixo. Tem até umas abelhas lá. Ele dobrou, passou. Pela 4ª vez, ele dobrou de novo e jogou. Eu olhei e falei, não tem caldo isso aí não. Não tem caldo não. Não tem. Ele dobrou o bagaço e foi. E saiu o caldo. Rapaz, eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, meu, tem alguma coisa aí. Ele dobrou novamente, como se fosse uma caixa, e jogou e saiu o caldo. Rapaz, esse homem não vai jogar esse negócio no lixo, não?
E descendo o caldo, e descendo o caldo. De novo ele embolou, jogou no moinho lá e saiu mais caldo. Aí eu olhei aquilo, eu pensei, eu posso... Aí eu me olhei, sabe com aquela que você vai Todo medindo? desbagaçado, Todo né? desbagaçado, mas tem caldo ainda. É. Tem caldo ainda. Então, eu acho que é uma forma da gente... Às vezes a gente se autodestrói tanto, que a gente fala, não vai nada, vai dar certo. Mas tem caldo ainda. Tem. Então, as derrotas em si, ou podemos, como o autor coloca aqui, como as derrotas temporárias, os fracassos, acontecem. E a gente tem que estar preparado para isso. E isso vai fazer com que você fique mais forte. O problema é que quando a gente não quer saber, né? A gente se entregou, estou aqui, pode me enterrar, que eu já desisti da vida. Mas não. Acreditar em você, saber que ainda tem caldo lá. Você consegue dar mais alguma coisa. Então, assim, essa é a parte forte da situação. Eu consigo, eu tenho mais coisas para dar, mais coisas para oferecer, do que ficar lamentando com as coisas externas. Então, acho que talvez seja isso, é plantar, você tá plantando ali dentro das derrotas, como a Tati colocou, você tá plantando, e você vai colher coisas boas na frente. Tem caldo ainda, viu? Dá pra oferecer coisas boas para as pessoas, você vai colher coisas boas. Sim. E aí, como eu vou usar essa aprendizagem na vida ali do meu dia a dia? Então, assim, no outro dia, eu podia continuar colocando o celular lá em cima, e você podia continuar dando aula da mesma maneira. Sim. Aí teria mudado, né? O sentimento, a sensação. Ou não. Não. Outro dia já pensou, de repente, numa outra estratégia, né? O professor tem essa provocação o tempo todo, né? Sim. Nossa, se eu não atingir os estudantes, é porque alguma coisa tem. Então, vamos refletir. E aí vai mudando a prática. Assim também, eu lá no meu dia a dia, precisei mudar a prática para que a aprendizagem germine, né? Porque senão só fica na semente, a semente seca. Você vai acho que olhando pra ela aquilo... germinar, a gente tem que colocar em prática mesmo a aprendizagem que a gente teve nesses momentos, né? Você vai olhando aquilo e você vai se identificando. Eu posso melhorar, eu posso mudar, eu posso... Né? Você vai plantar, às vezes você colhe rápido, porque vai demorar, mas não acontece. Tá certo, é isso mesmo. A gente está sendo assistido e ouvido por muitas pessoas, né? E talvez uma dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas, fique nos escutando e talvez a pessoa está passando por um momento tão ruim, porque a gente, quando está no momento ruim, tudo que as pessoas falam pra gente, talvez a gente não externe isso, mas o nosso pensamento é assim, ó, ela não tem ideia do que eu tô passando. E eu acho que esse é um momento perigoso, porque esse é um momento que talvez a pessoa ela se rende para uma derrota temporária e faz essa derrota algo permanente. No momento, 1000 dicas para ser feliz, Flavinho. Qual dica para uma pessoa que está dizendo assim para ela mesma, ó, eu não consigo sair dessa? Como? Como dar o primeiro passo, ou como enxergar, ou como limpar a cegueira? A Tati pegou o livro aí na página 605 dessa edição. Eu vou ler a 605 antes de responder essa sua pergunta, que diz assim, ó. Quem nunca sofreu, nunca viveu de todo. Quem nunca fracassou, nunca lutou, nem se esforçou. Quem nunca chorou é também estranho ao riso. E quem nunca duvidou, também nunca pensou. Então, respondendo a essa sua pergunta, a pessoa que não experimentou, ou que talvez nunca experimentou a dor, não sabe que é o alívio, né? Ou quando ela está o tempo todo aliviada, ela não consegue agradecer porque nunca sentiu dor. É a mesma coisa quem nunca sorriu, nunca teve um momento de felicidade na vida. Tem muitas pessoas que mais sofrem do que vivem realmente bem. Nós conhecemos bem, os livros contam isso, né? No passado a gente observa aí algumas pessoas que a gente encontra, mas o fracasso ela ensina, sabe? Você não vai permanecer o tempo todo nessa situação. Se você
acha que a vida é tão fácil, que a vida é dessa forma. A vida não é fácil nem para quem tem condições financeiras e nem para quem não tem dinheiro. É igual para todo mundo. Igual que eu digo na questão de sofrimento, porque quem tem muito dinheiro sofre outros tipos de sofrimento, de solidão, de traição, e quem não tem também sofre das mesmas, de solidão, só que quem tá mais embaixo vai falar, mas quem tem dinheiro é muito mais feliz daquilo, porque consegue coisas mais rápido. Talvez eu tô com aquilo que a Tati falou no começo. Eu tô pensando sempre no financeiro. E às vezes o cara que tem dinheiro pensa assim, a pessoa humilde é mais feliz do que eu tenho tanta coisa, me sufoca. Me sufoca. Então, quem não passou por um sofrimento, ela não consegue depois deslumbrar aquilo que tem. Porque tem pessoas que aparentemente vivem tão bem, que você olha, nossa, ela vive tão bem, nossa, ela não passa um terço que eu já passei. Mas se aquela pessoa passar um terço, ela não vai conseguir, porque ela nunca teve o sentimento de derrota. E olha, eu falo isso sempre, quem um dia já ficou desempregado na vida, quando consegue o emprego, valoriza aquilo como um máximo. Quem ficou um bom tempo desempregado e fala, consegui um emprego, isso aqui eu vou dar vida aqui, porque eu sei o que eu passei. Já comi o pão que ele amassou, que o diabo amassou, porque sabe muito bem o que é sofrer. Quem já passou, por exemplo, você pergunta para alguém que já passou fome mesmo extrema, quando está diante de um banquete, até fala assim, nossa, quem vai perguntar, vai falar, nossa, onde eu tô, o que eu vivi lá atrás, consegue valorizar. Então, o próprio Napoleão vai dizer que as pessoas que atingiram o sucesso, que construíram fortuna de baixo, dão muito mais valor daqueles que receberam a herança. Porque se você recebeu, era do meu pai, você não dá muito valor àquilo por aquilo que ele fez. Porque você não se esforçou tanto para ter aquilo. Então, assim, a pessoa que tá sofrendo, que tá com dificuldade, que não encontra soluções, pode ter certeza de uma coisa. Todo esse problema, todo esse fracasso tem uma solução. Parece um clichê aqui de qualquer coisa que você achar que é um coach, alguma coisa assim. Mas a própria solução está dentro da pessoa, está na pessoa. Ela vai conseguir sair dentro desse local. O fracasso não é permanente. Ele é temporário, segundo a nossa lição que a gente está fazendo aqui. É necessário identificar algumas outras coisas, talvez com exercício, se concentrar nela, olhar para dentro dela e vai conseguir não sair. Desistir, não desistir, porque a partir do momento que desiste, já não tem mais o que fazer. A desistência é o fracasso. É o fracasso. A desistência é o fracasso. Você foi muito bem colocado. A desistência é o fracasso mesmo, total. Então, enquanto você não desistir, não há fracasso. Tem aquela frase, né? Não tá morto quem peleja, Quem peleja. Porque enquanto há luta, enquanto há força de vontade, enquanto há desejo, a derrota ela é momentânea. Mas quando há desistência e você joga a toalha, aí eu acho que isso em tudo, né? Quando você desiste de viver, quando você desiste de amar, quando você desiste de evoluir, de conhecer, de perdoar, quando você desiste de fazer as suas atividades cotidianas, aí eu acho que aí você fracassou, né? Porque para sair desse momento que você se sente fracassado, precisa da decisão de querer sair dele. E às vezes a gente não consegue tomar essa decisão sozinho, né? E por isso que é importante também procurar ajuda, né? Porque quando você procura ajuda, às vezes tem algumas pessoas, às vezes sozinha ali, você não tá conseguindo mesmo. Você vai encontrar muitas respostas dentro de você, mas talvez você vai precisar de alguém ali que te encoraje, né? Que te ajude a olhar com outros olhos a situação. Porque se a semente, de repente, é eu poder ver que há aprendizagem naquela situação, é ali que germina a semente, para eu conseguir sair daquela situação de fracasso, de derrota temporária, de eu me sentir dessa maneira. Então, para eu poder conseguir sair dali, eu preciso de uma decisão, que é possível superar aquela situação, é possível sair daquela situação, né? Então, eu preciso enxergar isso. Esse é o primeiro passo, que é uma de decisão. E é uma decisão relacionada a uma ação, né? Porque se eu vou sair, como eu vou sair? Né? Já sei que eu preciso sair. Agora, o como, ele vai requerer de mim uma atitude, uma ação relacionada ao objetivo que eu vou ter, ao meu planejamento para eu sair daquela situação ali. Então, a gente vê
que é algo que muitas vezes requer tempo, requer disposição, requer muita coragem. E tem um livro que diz A Coragem de Ser Imperfeito, né? E a autora traz algo muito sábio, que depois que eu comecei a olhar a coragem por esse viés, me ajudou a enxergar muitas coisas de uma maneira diferente, né? E até no momento que eu me sentia derrotada. Então, de pensar que ser corajoso é ser vulnerável. Que, por exemplo, uma pessoa que se coloca ali numa situação, né? Eu vou alimentar animais selvagens. Às vezes a gente que tá ali de fora, né, vamos pensar ali nos zoológicos e falar assim, gente, quem alimenta esse bicho? Que corajosa essa pessoa de ir ali alimentar esse bicho. Olha como a coragem e a vulnerabilidade, que é o risco que ela corre, eles estão ali juntos. Isso numa situação assim, mas numa situação também que as pessoas se expõem. Quando uma pessoa está falando ali na frente de uma palestra, às vezes uma pessoa mais tímida pode pensar, nossa, como ela é corajosa, eu não teria coragem de falar para essa quantidade de pessoas, de me expor dessa maneira. Ela, quando se coloca ali, ela está se colocando numa situação de vulnerabilidade, porque se há muitas pessoas, ela pode ser aplaudida como ela pode ser vaiada. Então, essa relação de coragem e vulnerabilidade, ela é da vida. E se a gente não passou por situações de derrota, situações em que nos sentimos fracassados, a gente se sentimos derrotados, que a gente só consegue enxergar que foi temporário quando a gente toma essa decisão de sair da situação, né, de verificar o que eu aprendi com essa situação e como que eu posso agir de agora em diante, enquanto eu não consigo enxergar isso, ter essa resiliência para sair, criar essas oportunidades, se eu não vivi tudo isso, eu não fui uma pessoa corajosa. Né? Esses dias eu ouvi uma frase e que mexeu muito comigo, que dizia que se você nunca perdeu nada, você nunca teve coragem de decidir. Porque quando a gente decide, a gente perde alguma coisa, né? Porque uma vez que eu decidi por algo, eu decidi abrir mão, excluir várias outras oportunidades ou várias outras questões em detrimento da minha escolha, da minha decisão. Então, eu vou decidir sair de uma situação que eu estou me sentindo fracassada, eu vou ter que deixar de lado aquela tristeza, ou culpar o outro, ou se culpar, vai exigir de mim muitas vezes um perdão, ou um perdão para o outro, ou um perdão para mim mesma. Então, da gente assumir a realidade, o quanto é isso importante, né? Então, por exemplo, se eu dou um término de relacionamento, antes da pessoa superar aquilo, ela precisa ter a decisão, de fato, acabou. E aí, como que eu vou superar? Como que eu vou caminhar daqui pra frente? Então, da gente pensar nesse viés é importante. Se você tá passando por uma situação difícil que não tá conseguindo sair sozinha, peça ajuda. Né? Peça ajuda ali para sua rede de apoio, ou busca mesmo um profissional, um psicólogo, alguém que possa te auxiliar, mas não desista, né? Não desista de você, não desista da vida, que tem muito aí pela frente. O tema da lição é o fracasso, né? Mas eu queria pedir para os nossos ouvintes fazer um exercício agora, sim. Né? Isso, a gente tá batendo papo aqui, as ideias vão aflorando, de fazer o exercício de fazer uma lista mesmo de todos os seus sucessos em todos os campos da sua vida. Sucesso na sua vida na área pessoal, nos seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional. Faça essa lista e todos os dias olhe para ela e contemple ela e veja o quão pessoa de sucesso você é. Porque às vezes a gente tá o tempo todo aqui, 40 minutos falando do fracasso, e a gente parece que tira o holofote do sucesso para dar muita importância porque a gente aprende no fracasso. Aprender no fracasso é extremamente importante, é muito bom. Mas gostoso mesmo é aprender no sucesso, né, Flavinho? Sim. É mais confortável, né? É muito mais, né? Então eu acho que às vezes a gente fica muito com esse pensamento que é no sofrimento que a gente fica forte. Com certeza no sofrimento a gente fica forte. É no sofrimento que a gente aprende, Só que a gente não pode esquecer que nós somos pessoas que todos os dias nós temos sucessos na vida. Pequenos ou grandes, mas temos. E nesses sucessos a gente tem que aprender com eles a ter mais sucesso, a ser pessoas melhores e a cada vez mais se ficar atento aos detalhes, porque é no detalhe que divide o sucesso e o fracasso.
Quer deixar uma mensagem, Flavinho? Eu quero deixar uma mensagem que o fracasso, né, reforçar isso aí, que o fracasso, segundo Napoleão Hill, é uma derrota temporária. Se você aprender isso, entender que através do conhecimento que são coisas que passam, que a tempestade passa, algumas outras coisas passam, e você acreditar mais em você, talvez isso vai ser um ganho de experiência na sua vida, né? E assim, eu lembrei da lição, que nessa lição essa 14ª lição que a gente está estudando, do fracasso, Napoleão Hill ele vai falando muito da trajetória dele, né? Que aí ele vai comentar dos seus fracassos. Sim, das quebras. As quebras financeiras e outras mais. E o que me chamou a atenção aí dentro dessa lição é que ele não teve medo de recomeçar. Porque às vezes assim a gente também, né, não vamos persistir. Não, vamos recomeçar. E ele trabalhou em vários lugares mesmo sem experiência. Você vai ver que uma hora ele entra na escola, uma hora ele é comercial, ele é marketing, uma hora ele vai fazer administrar. Tem várias outras funções e isso requer coragem para você fazer isso. Não, eu só faço aquilo que eu sei, no que demanda, não, é uma coragem. Talvez o fracasso precisa de coragem para levantar. Né? Você tomar essa ação, a vida é uma ação, que o Tati nos trouxe, então eu preciso de coragem. Para ter ação, preciso ter coragem. Então, talvez isso. Para sair desse marasmo aí, nesse baixo astral, a coragem talvez é a palavra aí que eu quero deixar para vocês. Que nós somos possibilidades, né? Então, assim, diante de uma situação difícil ali, desafiadora, o que é possível fazer? E olhar as pessoas que você admira, né? Às vezes talvez sejam pessoas próximas a você, talvez sejam personalidades, mas olhem não somente para os resultados positivos dessa pessoa, mas para toda a trajetória dela. Ver ali tudo que ela já superou, o que ela está desfrutando de sucesso, né? De alegrias, de conquistas nesses momentos, porque normalmente quem a gente admira tem algo que a gente gostaria de desenvolver em nós. Né, que a gente tem ali um potencial a ser desenvolvido em nós, então que ajude também a olhar a trajetória do outro, a olhar a nossa própria trajetória, reconhecendo esses momentos de fracasso, de derrota temporária, de aprendizagem e também desfrutando das conquistas que nós temos. Né? Acho que esse exercício de autoconhecimento, de escrever, de pensar sobre a nossa própria trajetória, nos faz reconhecer também muitas das conquistas e das vitórias em que foi necessário muita coragem e vulnerabilidade para que alcançássemos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer tê-los conosco. Não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais. O Joaquim já vai colocar aqui o endereço novamente para vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.